Frio intenso em Santa Catarina atrai turistas, porém deflagra preocupação da Defesa Civil com famílias que vivem em vulnerabilidade social. Reunião entre vereadores e reitoria da Unesc procura soluções para a demora na liberação de corpos do Serviço de Verificação de Óbitos. Terça-feira, dia de conferirmos as vagas de empregos disponíveis na região. Economista avalia que crise financeira só será diluída quando o cenário político brasileiro se estabilizar. E no esporte, Tigre vai à Varginha para tentar manter invencibilidade que já dura 9 jogos. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 18 de julho de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O frio de fato chegou ao sul do Brasil. Desde ontem, as temperaturas despencaram. A estação que atrai turistas também desperta a preocupação dos membros da Defesa Civil catarinense, já que famílias que vivem em vulnerabilidade social sofrem demais com o rigor do frio. A única possibilidade de neve até o momento estava marcada para esta segunda-feira. No entanto, em Santa Catarina, o máximo que foi possível registrar no estado foi o fenômeno de chuva congelada, que é um estágio antes da neve. O que aconteceu é que a chuva não foi intensa, como estava prevista. Ela se concentrou muito mais Chile, Argentina, um pouco no Rio Grande do Sul, tanto que na região de Gramado teve neve. E o pouco que caiu, que se precipitou na nossa região serrana, foi o que a gente chama de cincelo. Que essa chuva congelada é um estágio da neve, ele vem branco, ele vem congelado e deu essa sensação de neve para nós. Então foi uma neve fraca, uma neve, digamos assim, muito fraca devido a pouca precipitação. Para os turistas que ainda estão com esperança de ver neve neste ano, a previsão aponta para muito frio, mas até o momento sem possibilidade de neve. Segundo informações da Ipagre-Ciran, que é o nosso órgão oficial de meteorologia, nos próximos 10 dias não vai haver chuva. E descartando essa possibilidade de chuva, descarta-se também a possibilidade de neve. Então o frio continua, precisamos continuar com a atenção necessária à população vulnerável com relação a esse frio, mas neve não. Com as baixas temperaturas e a possibilidade de neve fez com que muitos turistas subissem a Serra Catarinense. Nesse momento, todo cuidado é pouco. É preciso que a população tome esse cuidado. Viaje durante o dia. Durante a noite você corre o risco, porque como a temperatura ainda continua muito baixa, durante a noite 0 graus, em alguns pontos até pode ser abaixo de 0, e aí há o congelamento na pista. E isso pode dar algum transtorno em você estar transitando, precisar frear, por exemplo, e não conseguir. E diante de temperaturas tão amenas, o jeito é orientar os municípios para agir diante deste cenário. População carente, que pode estar precisando de cobertores, precisando de abrigo, precisando de colchões e de agasalhos. Orientamos também a atenção aos idosos, que nessa época do frio, juntamente com as crianças, idosos e crianças são os que mais são atingidos por essas doenças do inverno. E por outra orientação também os moradores de rua. Não tem abrigo, não tem nada, que eles sejam acolhidos por esses municípios. E outra orientação é também aos animais domésticos, que hoje fazem parte do dia a dia das famílias e que acolham esses animais domésticos no interior de seus lares, de proteção, porque o frio é muito intenso. Os vereadores de Criciúma estão preocupados com a demora para a liberação de corpos no Serviço de Verificação de Óbito. Ontem, uma reunião entre parlamentares e a reitoria da Unesc tratou do tema, que já começa a incomodar a população. A Comissão de Saúde está trabalhando para tentar agilizar o processo de liberação dos corpos. A medida busca uma parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. Como a gente já sabe, existe esse problema, né, da demora em alguns casos, porque na realidade a verificação do óbito dos corpos é das 7 às 10 horas da noite, às 22 horas. Então depois das 22 horas até as 7 horas da manhã ficou ocioso. Então a ideia é fazer, a gente levou essa proposta para a Unesc para fazer um estudo, né, juntamente com o curso de medicina, para ver se há possibilidade de repente fazer um convênio com o CISA-REC, né, o consórcio dos municípios, dos 12 municípios da REC, para poder estar
colocando junto ao SVO profissionais para atender nesse período onde não é utilizado, né, o tempo para verificação dos corpos. O apoio da Unesc nesse trâmite seria exatamente com o apoio de profissionais, já que hoje os atendimentos ficam restritos das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Precisa de mais um médico, né, para poder estar fazendo essas verificações e talvez alguns profissionais para ajudar também. Então, por isso que, né, vai ser feita essa conversa entre o CISARREC e também com a Unesc e provavelmente também o SVO, né, todos juntos, para ver se há possibilidade ou não da Unesc estar contribuindo para a cidade, até porque ela é uma universidade comunitária, ela tem o dever e a obrigação também de ajudar toda a comunidade, e a Lu também deixou muito bem claro, que é a nossa reitora, que esse é o papel da Unesc. Então, se há possibilidade, por que não utilizar desse serviço da Unesc para ajudar a nossa população? Se o acordo entre as partes for firmado, o horário de atendimento deve ser estendido, podendo dessa maneira dar mais agilidade para a liberação dos corpos, já que o SVO atende os 12 municípios da REC. O que mais importa é que esse tempo que fica ocioso ali das 22 horas até as 7 horas da manhã, que esteja alguém para atender a família, porque é o momento mais difícil, né? Falece uma pessoa depois das 10 horas, a verificação do corpo vai ser só às 7 horas da manhã. Então, das 22 horas até às 7 horas, a pessoa fica angustiada em casa, esperando, né, aquele ente querido, aquele familiar que a gente perdeu, que tem aquele pouco momento para se despedir e fica lá sofrendo em casa, angustiado. Então, o que a gente quer é que não demore tanto tempo para liberar os corpos, né, que a pessoa tenha essa oportunidade, né, de ter um pouquinho mais de tempo com o seu familiar, que isso que a gente espera, né, que seja atendida a nossa população de Criciúma. A seguir, economista avalia que crise financeira será diluída quando o cenário político brasileiro se estabilizar. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região sul de Santa Catarina. Representante comercial, designer fotográfico, empreendedor comercial, contabilista para setor fiscal, consultor externo, gerente comercial, vendedora, atendente, designer de comunicação visual, analista de produtos e serviços, consultor de vendas, vendedora de crédito consignado, televendedor, doméstica, costureira, auxiliar de produção, auxiliar de escritório, auxiliar de eletricista, auxiliar de almoxarifado, assistente de exportação, cozinheiro. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial de Criciúma, ASIC, www.asicri.com.br, ou comparecer diretamente à sede da instituição, Rua Ernesto Bianchini Góes, número 91, bairro Próspera. A atividade econômica registrou queda no país e renomado economista acredita que só haverá reação quando amenizar a crise política. A reportagem é da jornalista Fabiane Dorta. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, divulgado recentemente, apresentou uma queda de 2,23% num período de 12 meses entre maio deste ano e do ano passado. Somente em 2017, a redução foi de 0,05%. Segundo este economista, o cenário é reflexo da crise política e somente quando isso amenizar é que os efeitos serão sentidos. Não há como você separar a crise política do ambiente econômico. Uma coisa contamina a outra. Então, essa situação de você saber se o presidente da República fica ou não fica, se conta com apoio, se não conta, isso retraiu o investimento. Retraindo o investimento, retraiu o consumo, porque o consumidor fica com medo de comprar alguma coisa, criar uma dívida e perder o emprego e não conseguir pagar. Então, isso voltou a paralisar a economia do país. Então, nós precisamos resolver esse nó. Enquanto você não resolver o nó político, você não volta a fazer a economia crescer. É natural que isso esteja acontecendo.
O Fundo Monetário Internacional, por sua vez, fez uma projeção de crescimento da economia brasileira para este ano de 0,2% para 0,3%. Para Vitorati, os próximos meses ainda serão de queda, mas há boas expectativas até o final do ano. A inflação brasileira esse ano vai ficar abaixo do que o Banco Central esperava. A previsão do Banco Central era 4,5%, ela vai ficar entre 3,7% e 3,8%. Então, com preços mais atrativos, e no segundo semestre vai entrar na mão dos brasileiros o 13º, e muita gente já pagou dívidas, porque já teve o crédito do FGTS ao longo do ano, você vai ter necessariamente uma mudança de comportamento no fim do ano de compras. Isso vai acontecer. Mas nós precisamos chegar até outubro, novembro e dezembro. Então, até lá ainda tem um longo caminho. Mas esses 3 meses tendem a ser muito positivos e, claro, vão melhorar o resultado da economia no todo do ano. Mas este período que nós vamos viver, final de julho, agosto e setembro, ainda vão ser de economia muito ruim, até nós chegarmos nesse momento de melhoria da atividade econômica. A seguir, Tigre vai a Varginha para tentar manter invencibilidade que já dura 9 jogos. O Criciúma encara hoje em Varginha o time do Boa Esporte. O Carvoeiro tem 2 missões: continuar pontuando na Série B e aumentar a invencibilidade da equipe, que não perde faz 9 jogos. Vitória diante do CRB por 1-0, empate em Florianópolis com o Figueirense em 2-2, vitória em cima do Guarani por 3-2, vitória em Londrina por 1-0, vitória em cima do Paraná por 2-1, empate em 0-0 com o Vila Nova em Goiânia, empate com o Internacional em Porto Alegre, 1-1, empate com o Paysandu, 1-1 e vitória em cima do Goiás em casa, 1-0. Esta é a sequência de 9 jogos invictos do Criciúma, que deixou a última colocação do Campeonato Brasileiro da Série B para ocupar uma honrosa 9ª posição, a apenas 3 pontos do cobiçado G4, o grupo que classifica os 4 melhores da Série B para a Série A do ano que vem. Hoje, em Varginha, o Carvoeiro tentará o 10º resultado positivo na sequência. No duelo diante do Boa Esporte, o técnico Luiz Carlos Vinck irá promover 5 alterações na equipe, que saiu jogando no último compromisso. O goleiro Luiz recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Edson será o substituto. O zagueiro Edson Borges sentiu uma contusão na panturrilha esquerda e também está fora do time. Nino irá para o seu lugar. Na lateral direita, Diogo Matheus, que cumpriu suspensão no jogo diante do Goiás, volta ao time titular no lugar de Maicon Silva. Douglas Moreira, titular até o jogo passado, ficará no banco de reservas. E Alex Maranhão foi o escolhido para ocupar a vaga. Mesma situação do volante Jonathan Lima, que ficará na reserva para o retorno de Barreto. No ataque, Silvinho também tem vaga garantida. Se vencer o Boa Esporte, o tricolor encosta de vez no pelotão de cima, que briga pelo acesso. A partida em Minas Gerais está agendada para logo mais, às 9h30 da noite. Bom, e por falar em Série B, confira os jogos de hoje e também a classificação do campeonato. Hoje será realizada a rodada de número 15 da Série B. Em Florianópolis jogam Figueirense e Oeste. Em Caxias do Sul jogam Juventude e CRB. Em Curitiba tem Paraná e Brasil de Pelotas. Em Belém do Pará duelam Paysandu e Náutico. Em Natal teremos ABC e América Mineiro. Em Recife tem Santa Cruz e Vila Nova. Em Goiânia jogam Goiás e Londrina. Em Campinas o Guarani receberá a visita do Ceará. Em Varginha tem Boa Esporte e Criciúma. E em Porto Alegre o Inter encara o Luverdense. Na Série B,
A classificação está assim. O Guarani é o primeiro com 26 pontos e 8 vitórias. O Juventude é o segundo com 26 pontos e 7 vitórias. O América Mineiro tem 24 pontos e é o terceiro. Na quarta posição figura o CRB com 23 pontos e 7 vitórias. O quinto é o Vila Nova com 23 pontos e 6 vitórias. O Ceará é o sexto com 21 pontos e 6 vitórias. O sétimo é o Internacional com 21 pontos e 5 vitórias. O oitavo é o Londrina com 20 pontos, 5 vitórias e saldo positivo de 3 gols. O nono é o Criciúma, com 20 pontos, 5 vitórias e saldo 0. O Santa Cruz é o 10º com 19 pontos. O Figueirense continua na zona do rebaixamento. O Furacão do Estreito é o 18º com 15 pontos ganhos. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.